A Austrália é um país conhecido por suas paisagens extensas, desérticas e remotas, especialmente na região do Outback, onde cidades e vilarejos ficam a centenas, ou até milhares de quilômetros de distância entre si. Para vencer essas enormes distâncias, surgiu uma solução de transporte única e impressionante: os trens rodoviários. Estes veículos colossais são essenciais para transportar cargas de grande volume e peso em áreas onde o acesso é limitado e os recursos são escassos. Os trens rodoviários australianos são caminhões especialmente projetados para puxar vários reboques, ligados um ao outro como vagões de trem. Isso os transforma em verdadeiros trens sobre rodas. Enquanto um caminhão comum pode puxar um ou dois reboques, os trens rodoviários chegam a carregar até 4, estendendo-se por mais de 50 metros de comprimento, com capacidade de transporte que supera dezenas de toneladas. Com essa formação, eles são perfeitos para mover grandes quantidades de mercadorias de uma só vez, otimizando o transporte em áreas onde a logística é complexa e custosa. A história dos trens rodoviários na Austrália começa no início do século XX, impulsionada pela necessidade de transportar mercadorias, em vastas e desabitadas áreas rurais e desérticas, onde a construção de ferrovias era cara e difícil. A combinação entre grandes distâncias, falta de infraestrutura ferroviária, e a dificuldade de alcançar vilarejos e comunidades remotas, fez com que a Austrália buscasse alternativas de transporte inovadoras, levando ao desenvolvimento dos trens sobre rodas. Na década de 1930, os primeiros modelos de trens rodoviários começaram a ser utilizados no Território do Norte, uma das regiões mais remotas do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas Australianas começaram a empregar veículos com múltiplos reboques para transportar suprimentos e equipamentos militares em áreas sem infraestrutura ferroviária. Os caminhões eram conectados a carretas adicionais, o que permitia o transporte de grandes quantidades de suprimentos e se mostrava eficiente para atravessar as longas estradas desertas. Um marco importante na história dos trens rodoviários ocorreu quando Kurt Johansen, um engenheiro e fazendeiro do Território do Norte, desenvolveu uma maneira de conectar múltiplos reboques a um único caminhão, criando o que é considerado o primeiro verdadeiro trem rodoviário. Johansen projetou um sistema inovador de engate para reboques, permitindo que fossem conectados e desconectados com mais facilidade. A ideia era prática, e com o tempo, se tornou um modelo para o desenvolvimento de trens rodoviários comerciais na Austrália. Nas décadas de 1940 e 1950, os trens rodoviários passaram a ser utilizados também pelo setor de mineração e agricultura. À medida que a economia australiana crescia, e a demanda por transporte de carga aumentava, os trens rodoviários ganharam mais popularidade. Empresas perceberam o valor de transportar grandes volumes de produtos agrícolas e minérios em uma única viagem, o que era especialmente valioso para minas e fazendas distantes dos grandes centros urbanos. A popularidade dos trens rodoviários levou à criação de veículos ainda mais especializados. Os caminhões foram se tornando mais robustos, com motores mais potentes, adaptados para puxar múltiplos reboques em longas distâncias, sob condições extremas de calor e terrenos áridos. Nos anos 1960, os trens rodoviários já eram parte essencial da infraestrutura logística australiana. Como já explicado anteriormente, a Austrália possui vastas regiões de interior, onde o acesso por trem tradicional é impossível, e o transporte aéreo é financeiramente inviável para cargas pesadas. Em áreas como o Outback, estradas retas, solitárias e com pouco tráfego oferecem o cenário ideal para os trens rodoviários. Eles desempenham um papel vital para a economia, atendendo às necessidades das comunidades remotas e permitindo o transporte de produtos como minério e metais. A Austrália é uma grande produtora de minério, como ferro e carvão, e os trens rodoviários são usados para levar esses materiais de minas remotas até centros de processamento ou portos para exportação. Produtos agrícolas. O trigo, o algodão, a carne e outros produtos agropecuários, que são a base econômica de muitas regiões, dependem dos trens rodoviários para serem transportados para as áreas urbanas e portos. Combustíveis e insumos. Com poucos postos de gasolina e suprimentos nas áreas mais remotas, os trens rodoviários também transportam combustível, maquinário agrícola e outros insumos essenciais para as comunidades rurais.
Dirigir um trem rodoviário exige habilidades e uma licença específica. O tamanho e o peso dos veículos tornam o trabalho complexo e cheio de desafios. A frenagem, por exemplo, leva muito mais tempo e espaço do que em caminhões convencionais, e a visibilidade é reduzida. As estradas, por outro lado, são preparadas para esse tipo de veículo, com menos curvas, e em geral, mais espaço, o que torna a condução um pouco mais segura e eficiente. A segurança é um ponto crítico, e há regras rígidas para a operação desses veículos. Os trens rodoviários geralmente não ultrapassam 90 km por hora, para garantir segurança tanto para o motorista quanto para os outros usuários da estrada. Em áreas mais urbanas ou com estradas sinuosas, o tráfego de trens rodoviários pode ser limitado ou proibido. Os motoristas precisam conhecer técnicas especiais para evitar acidentes, principalmente em situações de vento forte, que podem desestabilizar as carretas devido à sua extensão. Os trens rodoviários representam uma solução econômica importante para o transporte na Austrália. Com eles, é possível fazer menos viagens, o que reduz os custos e o tempo gasto com entregas, além de minimizar o desgaste nas estradas. Em comparação com caminhões tradicionais, a eficiência é multiplicada pela capacidade de transportar mais produtos com menos combustível e menos impacto ambiental. Este modelo permite que regiões remotas tenham acesso a bens essenciais e possam continuar com suas atividades produtivas. Além de sua importância econômica, os trens rodoviários também se tornaram um símbolo da cultura australiana. Eles representam a coragem e a perseverança daqueles que vivem e trabalham no Outback. Para muitos australianos, esses veículos gigantes inspiram respeito, simbolizando o isolamento, a resiliência e o espírito de aventura que caracterizam o país. O visual imponente dos trens rodoviários também atrai turistas entusiastas de veículos pesados, que muitas vezes viajam até as áreas remotas apenas para ver essas máquinas em ação. Existem inclusive programas de televisão e documentários que mostram o cotidiano dos motoristas de trens rodoviários, suas rotinas exaustivas, e a grandiosidade de sua tarefa. Apesar de serem fundamentais para o transporte no interior, os trens rodoviários enfrentam desafios constantes. As regulamentações podem se tornar mais rígidas para garantir segurança, e as estradas precisam de manutenção constante devido ao peso excessivo dos veículos. Além disso, a questão ambiental, como a busca por alternativas mais sustentáveis para transporte de cargas, também levanta a possibilidade de mudanças nos trens rodoviários no futuro. Ainda assim, com a vasta extensão de áreas inóspitas e com a falta de infraestrutura para transporte alternativo, os trens rodoviários continuarão sendo essenciais para o funcionamento das regiões mais isoladas da Austrália.